Olá, a gente está começando aí a live de hoje na Clifops. Esperar o pessoal começar a entrar. Aí a Dani já entrou. Oi, Dani. A Luana daqui a pouco vai entrar aqui pra gente começar. E eu vou aproveitar esse momento aqui para falar um pouquinho, né, da gente, da clínica. Bom, a clínica ela é um espaço de terapia, né? Em que a gente tem atendimento de fonoaudiologia, oi Gabi, e psicologia. E a gente tem vários profissionais atuando com a gente hoje. É uma clínica que se iniciou no contexto familiar, né? A primeira pessoa que começou mesmo foi a Lenita, minha mãe, e construiu junto com a Ana o processo inicial aí da clínica, que foi desenvolvendo, e hoje nós temos mais de 10 profissionais atuando. Tenho muito prazer em falar disso, porque foi uma construção mesmo de muitos anos, de muito trabalho da Lenita, que é minha mãe, e de tantas outras pessoas, né? Bom, eu sou Nayara, sou assistente social, deixa eu colocar aqui a Luana para entrar. Acho que ela tá entrando. Bom, enquanto ela vai entrando, eu vou falando. Eu sou assistente social. Aí entrou. Oi, Lu. Ah, Tudo bom? Aí. Tô tentando ajeitar aqui para não ficar o tripé no seu rosto. Bom, estava me apresentando aqui, falei um pouquinho da clínica, né? Só para complementar, a gente trabalha na clínica atualmente com atendimento presencial e online. Então, a gente está trabalhando nessas duas vertentes e se reinventando aí na quarentena, né? As lives surgiram muito nesse período, né? Também como numa intenção de repaginar e construir novos espaços de estar presente na sociedade, né, Lu? E é isso. Aí, assim, eu sou Nayara, sou assistente social, eu sou servidora também do GDF, e trabalho com adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa. A gente hoje veio propor essa live para falar sobre um tema que é muito significativo em todas as relações que a gente tem, né? Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre comunicação não violenta e sobre disciplina positiva. Pode se apresentar um pouco aí, depois eu continuo. boa noite para todo mundo. Obrigada pela presença, para quem está aí. Eu sou Luana Lemos, psicóloga. Atualmente atendo muito na área de psicologia familiar. E, acho que a Nara já falou, né? Eu sou psicóloga da Clifops, né? A gente tem essa proposta de estar fazendo um trabalho mais integrado, né? Com um olhar mais no contexto familiar mesmo, uma clínica familiar, tanto de gestão quanto de seus atendimentos, no qual eu tenho muito orgulho de fazer parte da gestão, de ter continuado esse legado, né, da nossa mãe, né? Não sei se a Nayara falou, mas nós duas somos irmãs. Legal. E, e é uma honra muito grande, assim, eu estou muito feliz de estar tendo esse momento com a Nayara, como da gente estar podendo trabalhar em conjunto, em parceria, né? Então, assim, tô realmente muito feliz e muito honrada. Também, é sempre bom estar com você. Então, bom, falar um pouco de comunicação não violenta. A gente, isso foi um tema que surgiu assim para mim no contexto de trabalho, como um curso mesmo que eu fiz inicialmente, mas também outras pessoas com quem eu já haviam me informado, falado um pouco sobre a CNV, né, que o pessoal chama assim também, e de que forma que isso era interessante, né, para as relações, para o espaço de trabalho. E aí, com o curso e depois e também com a leitura de um livro que é do autor dessa teoria, assim, da forma de se comunicar, que é o Marshall Rosenberg, que eu li o livro dele de comunicação não violenta, e o curso, eu entendi que aquilo fazia muito sentido para mim, para minha vida pessoal e para o meu trabalho. Então, hoje em dia, eu tenho estudado muito a comunicação não violenta, principalmente para os meus espaços de trabalho,
e para as minhas relações pessoais também. Mas eu tenho entendido que a comunicação não violenta pode ser uma boa saída para a resolução de conflitos entre adolescentes e familiar, né? Também no contexto familiar. E aí a gente na clínica também tenta desenvolver um trabalho nesse sentido, porque isso pode ser benéfico para qualquer contexto em que há relações humanas, né? Bom, é isso, assim. Eu queria falar um pouco da CNV mesmo, de como ela surgiu, né? Então, eu falei um pouco que já foi o Marshall Rosenberg que criou, e Pessoal, existem hoje já. deixa eu só fazer um parêntese rapidinho. Uhum, A ideia dessa live, né, surgiu justamente para fazer essa ligação entre a comunicação não violenta e a disciplina positiva, né, uhum, eu utilizo muito, né, apesar de eu ter uma abordagem mais na linha antroposófica, nas relações com as famílias, né, nas intervenções que eu utilizo com as famílias, muitas vezes eu utilizo ferramentas da disciplina positiva. E a gente percebeu, né, o quanto que a comunicação não violenta e a disciplina positiva conversam, né? Então, por isso que surgiu a ideia dessa live, né? olhando, O tendo esse tema. olhar junto, né? Porque é isso, a gente, nas nossas conversas, a gente entendeu que tinha muito a ver uma coisa com a outra, mas com nomes diferentes, né? Mas que trabalhavam com coisas muito parecidas, basicamente sobre educação e comunicação, né? E, bom, é isso. Aí a CNV surgiu nisso, com esse autor, que um dos mentores dele, ele é americano, né? Na verdade, ele faleceu, o Marshall Rosenberg já. Um dos mentores dele era o Carl Rogers. Então, ele vem aí já de uma linhagem mesmo na psicologia, ele era psicólogo, inclusive. Bom, dentro desse caminho, assim, eu gosto de falar um pouco também do meu processo pessoal, porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade de me comunicar muitas vezes no espaço, principalmente familiar, né? E acabo sendo violenta, né? Sendo mais agressiva na forma de comunicar isso. Sempre foi algo que me incomodou e eu sempre queria saber como resolver isso, mas não sabia como. E a comunicação não violenta veio como se fosse um clique, assim. Nossa, existe um jeito, e esse jeito, basicamente, é eu entendendo a mim mesma e as pessoas com quem eu convivo. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre. Bom, primeiro é um assunto muito extenso e a gente não vai conseguir concluir ele, né? Então, a gente selecionou algumas coisas importantes para a gente ir dialogando. Bom, a comunicação não violenta ela tem a sugestão de E, 4 na tempos, né? verdade, né, a gente não precisa esgotar o assunto, né? É só para a gente Não. realmente refletir sobre o tema, né? E a gente abrir, na verdade, portas para quem ainda não pensou e não começou a construir nada a respeito, de mostrar, olha, existe um caminho, vamos aprofundar nisso e cada um tem sua trajetória, pessoal, né? Não é, cada um tem a sua forma de construir e de encontrar suas soluções. E é isso, ela tem esses quatro tempos que ele coloca que é importante, que é o ponto de observação, perceber os seus sentimentos, a sua autoconexão, a identificar as suas necessidades que não estão sendo atendidas naquela comunicação, que provavelmente é o motivo de você estar se alterando, e o pedido, que não é uma demanda e também não é uma exigência. Ele é realmente uma forma de vocês construírem soluções juntos. E aí, a gente, pensando sobre isso, falar um pouquinho sobre o sentir, né, Lu? Essa questão aí do sentir mesmo. E porque sentimento existe, né? As emoções elas existem e elas vão continuar existindo enquanto a gente for ser humano. É inato do ser humano, né? Eu gosto até de lembrar daquele filme do Divertidamente, eu acho que é um filme que retrata muito bem isso. Não sei quem já assistiu, mas é uma animação e que se passa na mente de uma menina
E aí tem as 5 emoções básicas, né? 5 emoções básicas da alegria, da tristeza, da raiva, medo e nojo. E é isso, as pessoas, elas, muitas vezes, a gente foi educado, né? A nossa educação é, provocou que a gente pensasse que alguns sentimentos não são bons, mas na verdade, o que que acontece? Os sentimentos, eles existem e o que a gente precisa aprender é a lidar com esses sentimentos, né? E aí a comunicação não violenta vem justamente nessa vertente de ajudar a gente a lidar com os nossos próprios sentimentos enquanto adulto. E a disciplina positiva, né, vem nessa intenção da gente conduzir a criança a entender os seus sentimentos, a reconhecer os seus sentimentos e saber lidar com eles, né? Então, assim, a gente tem uma tendência a achar que a raiva é ruim, medo é ruim, Uhum. né? E não, a gente tá tudo bem, a gente sente raiva, mas dependendo da forma como você lida com essa raiva, como você sente essa raiva, como você entende de onde surgiu, você consegue lidar com ela de uma forma muito mais equilibrada e se relaciona com as pessoas de uma forma melhor, sem precisar ficar botando pano quente em cima da raiva, né? Sem precisar ficar abafando essa raiva e ela só vai crescendo ali dentro, né? Tô falando da raiva porque é uma das emoções mais fáceis da gente se descontrolar, né? E que a gente mais reprime, muitas E de vezes, a né? gente acessar a violência, né? É o sentimento que mais nos aproxima da gente acessar o ponto de não se comunicar mais e nem se conectar mais com a outra pessoa, né? Porque aí a gente tá tão cego de tudo que tá dentro da gente que a gente já não consegue mais perceber o outro e nem se perceber. Quantas vezes a gente não entra numa discussão, tá gritando, se alterando muito e nem tá percebendo que tá com tanta raiva dentro da gente. Então, a comunicação não violenta, ela é muito interessante porque ela é um processo mesmo de autoconhecimento e de você perceber que os sentimentos que estão surgindo em você naquele momento, eles precisam ser cuidados. Então, você precisa parar, perceber o que você está sentindo, e aí, quando você entender o que está acontecendo dentro de você, aí você decide o que você vai fazer em relação a isso. E às vezes, o ideal, às vezes, o momento é de você não conversar mais. E essas decisões a gente só consegue tomar quando a gente está entendendo e percebendo o que está acontecendo dentro da gente no momento em que está acontecendo, se conectar com o momento presente, né? E isso, a questão mesmo dos sentimentos dentro da comunicação não violenta, ela é o primeiro passo para você depois conseguir enxergar o que está acontecendo para você estar se sentindo daquele jeito. Que nós temos, todos temos necessidades, né? Que a gente, e necessidades a gente pode colocar assim: eu tenho necessidade de segurança, eu tenho necessidade de afeto, tenho necessidade de pertencimento, tenho necessidade de acolhimento. Então, são vários sentimentos que estão relacionados a essas necessidades, né? E aí a gente, no processo da comunicação não violenta, a gente vai percebendo isso. Só que eu queria falar uma coisa em relação a isso, sobre um movimento que a gente faz muito importante, que também gera gatilhos de conflito, que são os julgamentos, as avaliações, os rótulos que a gente constrói sobre as pessoas, os estereótipos que a gente assume, né? Então, quantas vezes a gente já não passou por uma situação da gente estar tendo uma conversa com alguém, e aí eu vou trazer até um exemplo pessoal, de eu estar numa conversa com uma pessoa, que era do meu contexto familiar, né? E aí essa pessoa começa a falar. E aí ela já vai falando, e eu já sei muitas coisas do que ela vai falando, porque eu conheço ela muito bem. E aí eu já construo várias ideias, imagens sobre ela. Então eu já tenho expectativas sobre o que ela vai dizer. E aí quando ela vai falando, eu já vou aqui na minha cabeça, às vezes eu não tô nem discutindo, mas eu tô aqui pensando. Nossa, lá vem, já vai começar a falar aquilo de novo. Mas como é que pode ser tão incoerente? Nossa, mas pra que tantos sentimentos ruins aí nessa situação? O que essa pessoa tá te fazendo? Então, assim, já vou construindo dentro da minha cabeça várias falas, várias interpretações sobre o que a pessoa está falando e eu não estou nem ouvindo.
muitas vezes. A E a gente gente conta faz muitas histórias, né, dentro da nossa cabeça. exatamente. A cabeça é Constrói as cheia de histórias histórias. e o outro que tá ali tentando falar um monte de coisa, coitado, tá querendo te convencer de várias coisas e você não tá nem ouvindo, basicamente, né? E ela tá só tentando falar ali. E isso que a gente faz, a gente constrói julgamentos o tempo todo sobre aquela fala. A gente está o tempo todo refutando aquela fala. E a pessoa não teve oportunidade de se fazer entender. Às vezes você está até entendendo várias coisas que não é o que ela está dizendo. Porque dentro da gente, a gente tem uma história, a gente tem todas essas construções mentais e o outro também. E às vezes naquele momento ele nem estava tentando fazer isso. Então, quando a gente se esvazia de todos esses julgamentos, se esvazia desses estereótipos que a gente constrói, a gente consegue se conectar com o outro efetivamente. Por exemplo, a gente, quem nunca teve numa situação em que viu sempre passou por uma vizinha, por exemplo, ou um vizinho. Sempre passar pelaquela pessoa e a pessoa nem te olha, a pessoa nem te cumprimenta, você já tentou cumprimentar várias vezes e você fica naquela, e aí você observa a pessoa, aí você faz várias interpretações sobre ela. Aí daqui a pouco, quando você vai falar dela pra alguém, você vai dizer, nossa, aquela pessoa é muito chata, ela é grosseira, ela é mal educada, mas você nunca conversou com ela, porque não teve oportunidade, e às vezes ela é só tímida. E aí você já construiu várias ideias, uma imagem completa sobre ela, sendo que você não teve nem essa oportunidade de conhecê-la. E a gente faz isso com pessoas que a gente não conhece e a gente faz isso com pessoas que a gente conhece. Já construindo toda aquela imagem e as barreiras e as reações que a gente tem porque a gente acha que está sendo julgado quando aquela pessoa está falando. Por exemplo, você pode tirar o prato da mesa? A pessoa falou só isso. Só que você já entendeu assim, você nunca tira o prato da mesa. É como se a gente refizesse a fala dentro da nossa cabeça, né? E a gente já não escuta mais como um pedido, a gente já escuta aquilo como uma exigência, como uma cobrança, como uma ordem. E por quê? Porque a gente está se construindo, se baseando o tempo todo nesses julgamentos que a gente está construindo dentro da gente, né? Eu É... queria só fazer um parênteses, assim, que muitas vezes esse processo é, de como a gente reage, né, e como a gente sente as questões, dentro, assim, aí já falando um pouquinho da área, dentro da psicologia. Por isso que é importante a gente ter um trabalho de autoconhecimento, né, e a terapia, ela é uma ferramenta muito importante nesse processo, que é você entender de onde os seus sentimentos vêm, né? Resgatando a sua própria história, percebendo como que você se construiu enquanto indivíduo, né? Como você chegou até aqui, né? No dia de hoje e por que determinadas ações do outro mexem tanto com você, como por exemplo esse exemplo que você está dando, né? A pessoa passa e não te cumprimenta. Para uma pessoa, aquilo ali não vai mexer tanto, ela não vai se importar se vai cumprimentar ou não vai cumprimentar, né? Mas para Uhum. outra pessoa aquilo ali já mexe nela de uma forma muito mais intensa. Por quê? Porque dependendo da pessoa, dependendo da história dela, dependendo de como foi esse processo da vida dela, isso vai reverberando questões ali dentro, né? Então, assim, é por isso que é muito importante a gente entender de onde que o sentimento vem, de onde que a emoção vem, por que que vem, por que que fica, né? Por que que mexe com você de determinadas formas, né? E aí, filho, né, é uma coisa que a gente que mexe muito com os nossos sentimentos, resgata muito da nossa história, né? A relação que a gente teve com os nossos pais na nossa infância, que a gente não foi permitido, né, e tudo mais. É isso. Só para dar esse É, parênteses que você essa falou. questão de não ser permitido, né, que você estava dizendo, é justamente também o que a gente falou um pouco antes, né, do sentir, né, de que a gente constrói as nossas relações na infância com os pais, a gente, né, nossa geração foi muito assim, de você tá todos os seus sentimentos naquele momento não, na verdade, não deve ser o foco. O foco é a situação, você quebrou, você fez isso, ou você vai para essa punição e como você está se sentindo em relação a isso, não importa. O que importa é que você fez aquilo errado. E aí a gente constrói uma cultura de dominação sobre os filhos e a sociedade como um todo. Porque o sistema capitalista ele tem uma relação com o poder muito importante,
de construções de dominação, de opressão nas relações de trabalho. E a gente quebrar essa relação é muito difícil. E a gente leva isso para dentro de casa. Essas relações competitivas, essas relações de, de rivalidade, de construção do que é certo e que é errado. Então, o certo está num lugar e o errado está completamente em outro lugar. Eles não têm relação um com o outro. Então, o que é certo, recebe prêmio, ele deve ser sempre valorizado, ganha parabéns, ganha dinheiro. O errado, ele é sempre punido, é sempre o espaço da vergonha, é sempre o espaço da culpa, e isso gera muitas coisas dentro da gente na nossa vida, né? De de mesmo dificuldade de entender que às vezes a gente vai errar mesmo. E tudo bem errar, porque ninguém dá conta de fazer o tempo todo certo, porque às vezes a gente nem sabia que aquilo era, digamos assim, considerado inadequado ou não tão bom, né, para as relações. E a gente, nesse processo das vivências que a gente tem, a gente perceber que a gente não, quando tá errado, a gente não tem que se culpar e assumir essa orelha de burro, assumir esse lugar da vergonha, é muito difícil, porque é assim que a gente foi ensinado o tempo todo. E. Acolher você mesmo, né? Sim, Exato. ter carinho por você, né? Que é muitas vezes o que a gente não aprendeu a ter, porque a gente sempre foi cobrado. Sempre tem que ter sucesso, sempre tem que estar bem, sempre tem que ter força. E então, assim, na hora que você fraqueja, a gente não, nossa, né? Mas não, tá Cotado, tudo né? bem, você pode sentir, né? Pode ser difícil às vezes. E sente isso, reconhecer a dificuldade, reconhecer a sua dor, é a gente poder ter a oportunidade de acolher essa dor também e cuidar dela, né, para ela passar, Uhum. porque senão é muito mais difícil passar. Ela vai ficar oprimida. Exatamente. E essa culpa, quando a gente carrega, ela vem com. É como se fosse assim: esses sentimentos, quando a gente se apega neles, né? Quando a gente se identifica com eles, eles vão sempre sendo revividos. Sempre vão estar surgindo e aparecendo de novo em outras situações, mas porque você se identificou tanto com aquele sentimento ruim, que é até estranho falar isso, mas a gente faz isso. Às vezes você acha que, não, mas eu não vou me identificar com a culpa. Será que não, né? Será que a culpa ela não surge nos momentos mais não esperados para você, por você simplesmente estar fazendo alguma coisa e aí alguém te pede alguma coisa e pela pessoa te pedir, você achar que o certo é você estar sempre disponível para ela, você começa a se culpar, porque você não pôde dizer não. E você precisava dizer não naquele momento. E aí você começa a construir essa obrigatoriedade de estar sempre disponível para o outro, e aí isso você vai só se negando, negando os seus sentimentos. Quando você diz não para você mesmo e diz sim para o outro. E aí, quando você vai se conectar com você mesmo? Né? Quando você vai perceber que nesse momento talvez você vai ter que dizer não para o outro para você se cuidar e não tem culpa nisso. E tá tudo bem você não fazer aquilo naquele momento, desde que você explique para o outro de forma calma, tranquila, esse não. Porque o que é um não dentro da comunicação não violenta, né? Um não que é o que o Marshall fala, que é o não da girafa, né? Que ele utiliza esses dois bonequinhos, né? Digamos assim, dois animais para representar uma pessoa que se comunica de forma assertiva, seria a girafa, né? E uma pessoa que se comunica de forma mais violenta seria o chacal, que é o um lobinho, como se fosse assim. E então uma pessoa que se comunica de forma assertiva, ela consegue dizer ou não sem necessariamente maltratar a necessidade do outro, né? Porque às vezes o outro tá te pedindo, poxa, eu tô cansada, eu queria muito sua ajuda agora e tá ruim aqui, por favor, me ajuda, como se fosse isso. E você, talvez naquele momento, você não tá podendo, porque você tá fazendo um trabalho que você tem que terminar naquele momento e você fala, olha, agora eu não consigo, porque eu tenho que terminar esse trabalho.
Mas dá para esperar um pouquinho e daqui a 2 horas eu faço essa atividade da casa? E aí Isso isso que é você tá você falando, dizer um não? Hum? não, é isso que você está falando. Tem uma coisa que é interessante a gente pensar, que é quando a gente sente culpa, a gente paralisa. Então, assim, se a pessoa pedir uma coisa e você sente culpa por você não poder fazer, você vai se paralisar e você não vai saber como agir. Aí você pode se maltratar, né? Pode acabar fazendo sem você poder e tudo mais. E quando você se depara com essa situação, né? E você não pode agir, você não pode responder a pessoa como ela gostaria, e você se responsabiliza por isso, aí não tem culpa. Você se responsabiliza e a responsabilidade tem ação. E aí você pode fazer justamente esse exercício de acolher aquela pessoa na necessidade que ela tem, mas ao mesmo tempo dizer para ela, olha, infelizmente eu não vou poder, né? E esse é um trabalho realmente muito forte, né? De você tirar a culpa e entrar com a responsabilidade. Exatamente. Às vezes a responsabilidade ela vem atrelada a uma ideia de culpa, né? Porque a pessoa, às vezes, ela associa a ideia de que, então, se eu sou responsável, eu sou culpada. Mas não, Não, e não não é é, essa a não relação. é. Exatamente. Ser A relação não responsável é. eu sou responsável, eu tenho uma autorresponsabilidade pela resposta que eu vou dar. Eu não tenho que fazer o que a pessoa está pedindo. O Isso, que ela nesse está exemplo, né? demandando aquilo, né? Isso, mas você tem responsabilidade pela forma como você vai conduzir isso nessa relação. Você tem responsabilidade pela relação, né? E não Sim. por fazer, não ter obrigatoriedade de fazer as coisas que a pessoa quer, isso não. Uhum. E isso tem muito a ver também com uma questão importante que até que fala muito no mindfulness, né, que é da plena atenção, é da gente entender a diferença entre reação, a reação instintiva, que tem a ver com a paralisação que você falou, e a resposta. Porque a reação instintiva é justamente quando a gente entra nesse processo de brigar, e aí a briga é quando você, na reação instintiva, tem o instinto de lutar, o instinto bélico, né, da guerra. E aí você também tem pessoas, são pessoas, acho que não, são situações diferentes, e são pessoas que também seguem um pouco mais dessa reação automática. Ou da fuga, que é você numa situação como essa, que a situação tá difícil ali para você simplesmente se retira, né? E aí você não fala, e você ignora, você finge que não aconteceu, né? E a paralisação, que é você realmente travar. Quem nunca viu uma situação em que, num vídeo do Discovery Channel, né? E aí o animal vem correndo para atacar e o outro trava. Esse é o paralisação, que é você realmente ficar em choque, né? Em choque, você não Mecanismo de consegue se defesa movimentar. também, né? E isso, porque é instintivo, né? Então a gente ativa, quando a gente se vê numa situação de ameaça, a gente ativa esses três formas instintivas de se proteger. Só que a gente, na sociedade, né, do consumo e das relações, a gente não necessariamente precisaria ativar isso em situações como uma comunicação dentro de casa. Mas esse histórico do corpo biológico mesmo, que faz a gente ter essas reações de estresse, de picos de estresse, eles são reproduzidos de forma automática quando a gente se identifica com isso. De alguma forma, por proteção, né? Por tentar se cuidar em uma situação de forma automática e não realmente pensada, né? E aí a gente tem muito esse comportamento que aí a gente às vezes até caminha pelo caminho da violência. E aí existe nisso, né, uma questão muito importante da gente entender quando isso acontece dentro da gente e quais são os gatilhos para isso, né? Quais são as situações que fazem com que a gente ative essa reação instintiva, né, Lu? Então, assim, até no lance mesmo com os filhos, né? De que forma a gente acaba tendo uma reação instintiva dessa quando o filho faz alguma coisa
pum, ativou a raiva e o estresse, o pico, e aí você cega e só vai. E aí que não O filho necessariamente isso não é ativa, uma forma quando o filho de ativa a educação. raiva, Não, quando você se a vê numa gente situação que o filho ativa esse sentimento dentro de você. dentro da gente. Pois é, e isso acontece o tempo todo, né? Muito, geralmente quando ele está fazendo algum comportamento que ele que não te satisfaz, não é o que você queria, né? Porque existe aquele filho ideal, aquele filho que você tem toda a expectativa de que ele vai responder a você da forma como você gostaria, e aí na hora que o seu filho vem, ele vem ele. E ele não é o que você imaginava. Ele tem toda a personalidade dele, ele tem todos os processos dele, ele vai construindo a própria história dele e ele vai dizendo para você um monte de coisas que você não queria, não esperava, Uhum. né? E aí, como que a gente. E aí isso mexe com a pessoa, né? Como que ela. No primeiro momento, né, mexer com essa raiva, né? Sentir raiva, se sentir assim, injustiçado. Como assim? Você está sendo injusto comigo, né? Muitas vezes a gente passa por essas situações com os filhos. E aí você precisa primeiro perceber de onde que vem esse sentimento seu, né? Parar, olhar, falar, nossa, isso não é dele. Ele tá construindo a relação dele. Isso não é dele, isso é meu. A raiva que eu sinto é minha. Ele tá simplesmente reagindo. Eu, enquanto adulta, a adulta sou eu, né? Então, entender que você é adulto. Então, eu, enquanto adulta, preciso me voltar para o meu equilíbrio, por quê? Porque sou eu que tenho que estar no centro. Então, se você não está dando conta naquele momento de lidar com aquela situação, fugiu do seu controle, se afasta. Se afasta, respira, volta para o seu centro, volta para o seu equilíbrio, e aí sim você vai lidar com aquilo de uma forma equilibrada, entendendo o que aconteceu, por que, que o seu filho está tendo esse comportamento que é indesejado por você, né? E tentando dialogar com ele, né? Dentro da faixa etária dele, claro, e conduzir ele e você também para uma compreensão. Então, acolhendo a manifestação dele, né? Muitas vezes o filho vai gritar. Então vamos acolher. Ele tá, filho, você tá sentindo raiva, né? Eu entendo essa raiva que você tá Identificar o sentindo. sentimento, né, nele. E isso, identifica, filho, eu sei como é sentir raiva. Eu sei, isso que aconteceu realmente é o motivo da gente sentir raiva. Você tá chateado, você tá frustrado, você ficou triste. Você ficou triste porque você tirou nota baixa. Você ficou triste, você ficou com raiva porque a mamãe disse que não vai poder comer o doce agora, né? Você não tá querendo nesse momento escovar o dente. E eu sei que às vezes é muito mais legal ficar brincando, ficar assistindo o seu filme. Mas agora é a hora de escovar o dente. Você precisa escovar o dente porque você comeu, né? Mas eu entendo que você tá com raiva porque a mamãe não deixou você comer o doce, mas aqui na nossa casa a gente tem um combinado de comer o doce depois que a gente come o almoço. Não pode comer o doce antes do almoço. Eu entendo que você tá triste porque tirou nota baixa. Às vezes acontece, nem sempre a gente tem as respostas na vida como a gente queria, mesmo quando a gente estuda. Então, assim, o primeiro passo é reconhecer isso, né? Mas se você só consegue fazer isso se você se esvazia da sua emoção nessa relação e consegue entender que a questão é dele. Ele precisa lidar com o sentimento dele e você precisa lidar com o seu. Então, se você funde a sua emoção, os seus sentimentos com os sentimentos do seu filho, isso a coisa vai ficar muito misturada e vocês não vão conseguir lidar com isso, E é né? importante que ele entenda que vocês que somos pessoas separadas, somos pessoas diferentes, que sentem de formas diferentes, porque isso é um exercício dele perceber que existe algo para além do corpo dele. Faz ele se desligar um pouco dessa visão muito autocentrada que a gente sempre está construindo, de que o que está acontecendo comigo é o que está acontecendo com todo mundo. E não.
O que está acontecendo com você naquele momento agora é uma necessidade sua, é um sentimento seu, mas o outro que está perto de você, quem você está demandando alguma coisa, às vezes, né? E exigindo, às vezes ele não quer aquilo. E a escolha, ele sempre vai ter. A gente sempre é livre para escolher. Mesmo Mas quando existe alguém. a questão com o filho é que você precisa, você se depara com uma situação de que você é responsável por aquela pessoa. Você tem que estar disponível. E esse é um processo de você realmente se doar. Né? Quando a gente tem um filho, a gente tem que estar nessa relação de eu estou entregue para essa pessoa. E seria muito bom, né? Seria maravilhoso se na hora da gente criar um filho, né? Nasceu o seu filho e você não tivesse conta para pagar, não tivesse que trabalhar, não tivesse a mãe doente, o pai doente para cuidar, não tivesse a briga no trabalho e ter que resolver, ter que lidar com o seu relacionamento, né? Com seu marido, com sua esposa. Enfim, seria maravilhoso se a gente pudesse parar a vida para agora, pronto, agora eu estou inteira para esse momento, vou ser mãe, vou ser pai. Estou assim, entregue para essa relação. Não. E nem isso seria também tão prazeroso, né? Porque assim, a gente também tem muito mais. A gente tem um ideal, né? Seria ideal. Mas, na verdade, não é assim que acontece. Na verdade, a gente se vê numa situação de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e a gente ainda tem um filho para criar. E a gente tem que estar equilibrado, tem que estar no nosso centro para a gente poder estar conduzindo essa criança para o mundo. Né? Para mostrar o mundo para ela da melhor forma, né? Isso. E aí, se você consegue entender os seus sentimentos, as suas emoções, o que acontece dentro de você, você consegue, você sabe lidar de forma muito mais equilibrada com o seu filho. E aí você consegue acolher os sentimentos dele, acolher as emoções dele, acolher as dificuldades dele, né? E aí a gente tem que pensar que acolher os sentimentos não é ser permissivo. Não é dar liberdade para além do que ele precisa ter. Na verdade, não. Acolher os sentimentos é dar limite com empatia. Olhando para ele com empatia. Olhando para ele com respeito. Né? Sabendo ouvir. Primeiro, antes de você julgar o que está acontecendo com seu filho numa situação. E aí, quando a gente tem irmãos, isso acontece muito, né? Antes de você já chegar na briga dos irmãos e falando o que tá acontecendo aí? É você que tá fazendo isso aqui lá? Né? A gente já chega julgando. Tá assumindo, né? Que tem algo errado na história. Tenta entender, olha, observa um pouco, deixa a coisa acontecer um pouquinho, é bom também eles lidarem com eles mesmos, e daqui a pouco você chega ali e fala, o que tá acontecendo? Né? Porque você não tá querendo deixar o seu irmão pegar esse brinquedo? Por quê? Porque você gosta muito dele? Eu sei como é ruim quando a outra pessoa quer pegar um brinquedo que você gosta muito, mas será que a gente não pode esperar você pode brincar um pouquinho, daqui a pouco ele pega um pouquinho de você, enfim. E aí você vai negociando, vai entendendo. Mas assim, entender o que está acontecendo. Às vezes seu filho vai falar, não é isso, é porque ele pegou da minha mão. Aí fala, nossa, é muito ruim mesmo quando pega da nossa mão. Eu sei, eu me sinto realmente muito mal quando alguém pega uma coisa da minha mão. Vamos conversar com ele? Fulano, você pegou um brinquedo da mão do seu irmão. Será que foi legal isso? Será que ele gostou? Né? Então, assim, é um trabalho da gente conseguir de mediar, mas assim, a gente só consegue fazer isso se a gente se esvazia do julgamento, se a gente não chega para ser juiz da relação dos filhos. Não seja juiz dos seus filhos. Já construindo os estereótipos de como é cada um dos filhos. Esse aqui é o que não gosta de emprestar. Aquele ali é o que sempre grita. E o outro ali é que não deixa mexer no PlayStation. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a gente coloca a pessoa naquele lugar para o resto da vida. E ela vai assumindo esse estereótipo que você também está construindo. Ela vai vestindo esse personagem, né? Então, assim... Então, eu sou
Eu sou a errada que não empresta, então eu sou egoísta. Ah, eu sou egoísta. E aí isso vai fazendo eco, né? Na cabeça dela. E a gente, quando tá mais velho e a gente ouve isso de novo, é justamente o lance dos gatilhos que a gente fala. Tá dizendo que eu sou egoísta. Aí você lembra lá da infância, dos Da seus pais te infância. chamando de egoísta, e você tá Exatamente. reagindo e não sabe por quê. Aí você já tá na reação instintiva. Que é o que a gente falou. Já vai lutar, já vai brigar. Ou então você paralisa. Já diz, ixi, tá me chamando de egoísta. Aí começa a culpa, aí começa o medo, aí começa a raiva. Todos esses sentimentos que estão relacionados à reação Tem instintiva um, que repercutiu lá da infância. tem um livro que eu Ou tô não, lendo. né? Pode ser da adulta também. Tem um livro que eu tô lendo que ele chama Por que Gritamos? É da autora Elisama Santos. Ela é da comunicação não violenta também e fala muito de disciplina positiva. Ela tem inclusive outro livro que eu também já li dela, que é Educação Não Violenta. E ela Depois você me fala dá nesse esse livro livro uma coisa. do Oi? Porquê Gritamos. Depois você me dá o livro do Porquê Gritamos, Porque quero ler. gritamos. Porque gritamos, ela fala muito dessa coisa da mãe, né? Da mãe e do pai. Por que se desequilibra. Mas ela fala uma coisa muito interessante nesse livro, que existem os fatos, né? Então existem os fatos da pessoa, né? A pessoa ela tem algumas características que são fatos, né? Ou tem situações que acontecem que são fatos, como por exemplo, ela não teve a comida do jeito que ela queria e ela ficou com raiva. Isso é um fato. Quando o adulto fala, você é muito brava. Nossa, como você é brava. Você não consegue comer uma coisa que outra pessoa fez. Não, você tá ingrata. Que ingratidão É que muito você tem. chato, Então, né? assim, isso são opiniões. Então, existem os fatos Uhum. e existem as opiniões. E as opiniões, elas vão formando o caráter do filho, da pessoa. Por São quê? críticas, Porque né? o adulto, aquele adulto que é a pessoa que ela reverencia, que é a figura de autoridade, que ela respeita, que ela tem, que dá proteção para ela, está dizendo para ela que ela não é boa o suficiente, que ela é brava, que ela é malvada, né? Ou, enfim, várias outras questões. E a gente faz isso sem Manipuladora. perceber. A gente faz isso sem perceber. Então é um exercício constante. Eu falo assim, para você estar no equilíbrio é como andar na corda bamba. O tempo todo tem alguma coisa que vai estar te puxando, e te puxando, e te puxando, e você vai estar saindo dessa corda bamba o tempo todo. Então, o que a gente precisa fazer? É estar sempre ali, ó, se equilibrando. Isso gera esforço. E por isso que é tão difícil se manter no equilíbrio, porque você tem que ter muito esforço. Só que estar em desequilíbrio também gera esforço, porque as consequências do desequilíbrio são muito grandes. Então, na hora que a gente desequilibra, a gente tem que ter atenção. Tem que estar sempre em atenção. Opa, caí aqui. Peraí, vamos entender, vamos reconhecer. Deixa eu reconhecer isso aqui. Puxa, fiquei chateado, fiquei frustrado, fiquei com raiva. Fiquei com raiva porque aconteceu isso e isso. Resgate da memória, né? Então, se você está fazendo terapia, vai te ajudar, você já entendeu o que está acontecendo na sua história, né? O que aconteceu na sua história que te levou aonde você está hoje, e aí você consegue voltar para o centro, voltar para o equilíbrio. E isso para pai e mãe é fundamental, porque é só quando a gente está no centro, no equilíbrio, que a gente consegue conduzir o filho para o equilíbrio e o centro também. Porque como que você vai na sua máxima desorganização ajudar o seu filho a entender que ele está sentindo raiva, que ele está frustrado, que ele está chateado e que ele pode lidar com esse sentimento, né? Eu tô Você preocupado com mesmo a não está hora. entendendo nada dentro de você, né? Sendo se a sua autoconexão tá zero, você não está percebendo que você tem todos esses sentimentos, você acaba não reconhecendo esses sentimentos nos seus filhos, nem querendo permitir que eles cuidem dos próprios sentimentos, porque a gente tem a tendência de não, de às vezes, as mulheres principalmente, né? Temos a tendência, e fomos educadas o tempo todo, a aprender o cuidado, mas não o cuidado com nós mesmas, o cuidado com o outro. O que que a gente faz pelo outro, o que que o outro está precisando, e aí nisso a gente se nega, que é o que eu falei um pouco antes. Então a gente dá sempre o sim para o outro e o não para a gente. E aí, de alguma forma, a gente vai sendo negligenciada. E aí, em É, algum momento, a gente estoura, tem um né? exercício muito interessante para fazer quando isso acontece, que é quando acontece alguma coisa que você começa a se dar chicotada,
a dizer que você não pode estar sentindo aquilo, que não tá legal. Então, é você pensar como se um amigo meu, né? Se alguém que eu gosto muito viesse falar comigo isso, por exemplo, eu não passei na prova. E aí você começa a falar, nossa, eu devia ter estudado mais, nossa, eu sou burra mesmo, nossa, não sei fazer prova. Negócio. Isso é uma coisa que eu sempre falei pra mim mesmo. Isso é uma verdade que eu carrego. Eu não sei fazer prova. Então eu carreguei essa verdade pro resto da vida, né? E até que eu entendi que não preciso fazer prova. Tá tudo certo. Mas tudo bem. Mas Hoje em assim, dia não tem mais prova, né? a gente fica, né? Nossa, eu sou burra mesmo. Não devia. Ai, como eu chego nesse ponto? Toda vez a mesma coisa. Isso aqui. Se um amigo seu estivesse te ligando, falando: caramba, tô muito triste hoje, tô arrasado, eu não passei no vestibular. Cara, olha só, Não sei fazer tô, prova, né? E fala a tô mesma péssimo. frase, né? O que você faria com seu amigo? Você ia falar: você é burro Aquilo mesmo, devia ter estudado mais. Você ia fazer isso? não mesmo. Jamais. Jamais. Falar: tá tudo bem, tem a próxima vez, você vai conseguir, vai tentar de novo e você dá outra Então, próxima vez, você não, pode mas vir. às vezes você foi bem, né? Às vezes você nem sabe, às Mas quem vezes você tirou sabe? uma notão, né? Exatamente. Então você é acolhedor com seu amigo. E por que você não é acolhedor com você mesmo? Por que você não é acolhedor com seu filho? Por que você Uhum. exige tanto que o seu filho tenha comportamentos que você não esperaria até do seu amigo, né? E aí Deixa é eu fazer um interessante. relógio aqui. Vai São continuar 10. falando. Eu tô vendo aqui, 8h47. Por isso que eu Ah, então tá bom. Que eu perdi. são Ah, oito e então tá quarenta e bom. sete. Eu tô meio preocupada com o horário, por isso que eu tô meio que Então falando vai no aqui. aviso aí, que eu perdi aqui o relógio. Então, assim, quando a gente tem um filho, eu perdi o que eu tava falando do filho. Tava na prova, né? Que a gente não reconhece que a gente às vezes, né, pode errar e não vai se dar bem na prova, né? E a gente se pune muito por isso. Repete aqueles processos de autopunição e de falta de acolhimento com a gente mesmo, né? Então, se a gente não tem espaço para nada dentro da gente, porque a gente não se cuida, a gente não se acolhe, como é que a gente vai abrir espaço para o outro? Né? Como é que eu vou reconhecer que o outro pode ter as necessidades dele também? Às vezes a gente só reage, a gente só briga, a gente só grita, porque o outro tá demandando da gente e a gente fala, pô, mas e eu? Só que não tá entendendo esse eu, a gente só tá entendendo, você não, você é isso, você é aquilo. Só que a gente tava Eu nesse lembro que você tava falando um que o filho. grito de socorro, a gente tava fazendo um grito de socorro para dizer, olha, você tá pedindo tanta coisa, mas eu não tô dando conta de nem de mim mesma aqui, eu não tô dando conta de nada. Como é que eu posso fazer alguma coisa por você? E aí criar espaço, a autoconexão, ela permite que a gente crie espaço dentro da gente para a gente conseguir ser algo melhor para o outro também, Se né? esvaziar Da um pouco para caber o outro, filho porque não dá para ou caber o não. outro se a gente tá cheio, né? Exatamente. O outro não Copo cabe. cheio, só que não guarda, né? Exatamente. E aí, o filho, é interessante a gente pensar na criança, porque o adulto tem muitas expectativas em relação à criança. E aí, o que que uma criança pode te responder? O que que a criança é capaz ou não é capaz? E se você consegue entender que o seu filho, ele é um ser em construção, ele está aprendendo tudo. Ele chegou no Nós mundo e ele não somos sabia também, né? Seres nem em abrir o construção. olho direito. Ele nem Todos abriu o nós olho. somos seres em construção. Como é que uma criança vai estar sabendo de tudo também? Constante. Mas uma criança pequena está construindo o corpo físico. O corpo físico a Uhum. gente já construiu. Ela não tem ela não tem nenhuma maturidade mental. Ela não tem nenhuma maturidade emocional. Tá? Ela é fundida nessa relação que ela tem com você. Você é o centro do universo dela. Né? Conforme ela vai crescendo, isso vai mudando. Ela vai passando a ser a se desvincular do pai e da mãe, mas ela ainda está em processo de construção, né? Que é dentro
dentro da antroposofia, a gente fala muito disso, né? Então, primeiros 7 anos de vida da criança, ela está construindo o seu corpo físico. No segundo 7 anos da criança, né, até os 14 anos, ela já vai estar entendendo os seus sentimentos, as suas emoções, para depois dos 14 anos, ela já está independente emocionalmente. Ela já conseguir ser autora dos seus próprios sentimentos e conseguir elaborar as questões mentalmente. Aí ela vai conseguir ter senso crítico, ela vai conseguir perceber. Só com 14 anos, 15, 16, 17 anos. Antes disso, ela não consegue nem entender o que ela sente. E aí o papel do adulto é ajudar ela a reconhecer os seus sentimentos. Né? Entender que, eu sinto raiva. Quando meu coração acelera, eu sinto meu corpo quente, eu fico brava e quero gritar com todo mundo, eu tenho vontade de até matar minha mãe. Isso é raiva. Isso é raiva. raiva. Então, assim, essa questão mesmo que você falou, Lu, do corpo, é muito importante. A gente, nesse processo de parar, perceber como é que eu tô agora, né? Como meu corpo tá? Eu tô tremendo, minha respiração tá acelerada, eu tô angustiada, o coração tá apertado, eu tô trêmula, eu tô agitada, o que que tá acontecendo dentro de mim? E essa percepção, a gente vai entendendo, então, o que a gente está precisando. E aí é entender justamente as necessidades que estão aflorando naquelas circunstâncias que não estão sendo atendidas. E é cuidar dessas necessidades e, às vezes, é pedir ajuda. Isso. É dizer, olha, eu preciso de você agora, de outra pessoa, né? Ou então procurar uma terapia, uma ajuda mesmo profissional, que vai te ajudar a construir melhor sobre essas sensações tudo. Quando você não está entrando no equilíbrio, né? Quando você não está entrando no equilíbrio, não está conseguindo se manter no equilíbrio, é porque você está precisando de ajuda mesmo, né? Então, buscar essa ajuda. Gente, eu tô um pouco preocupada com a hora, Nayara. São 8h52 e a gente tem que dar as dicas. Então, vamos dar as dicas. E eu acho que a gente nem vai conseguir responder pergunta, infelizmente. Mas o pessoal tá caladinho aí também. Mas se quiser fazer pergunta, gente, agora é a hora, tá? Mas, então, eu vou começar falando das dicas, tá bom? Sim, sim. Falando de dicas mais nessa relação pais e filhos, né? E familiares. A primeira dica que eu queria dar é com relação a esse momento que a criança ou você mesmo se desequilibra, sai do seu centro e a criança manifesta, né, aquela raiva, tá entrando naquela birra que a gente coloca. Uma ferramenta muito poderosa que funciona muito bem, né, é uma ferramenta da disciplina positiva, é transformar aquele velho cantinho da disciplina, que era o cantinho do castigo, que vinha da Super Nani, transformar esse cantinho em cantinho da calma. Então, o que é o cantinho da calma? Assim, transformar em bom mesmo, né? Que aquele cantinho da... Não, ele era péssimo. Mas assim, porque quando que você fica de castigo, em que ser humano que entrou de castigo em algum momento da vida, o seu pai fala assim, vai lá, fica de castigo, para pensar no Agora que você é a hora e você pensou pensar. no que você fez. Nunca. Você nunca pensou no que você fez. Você simplesmente estava com muita raiva e ficava contando um monte de história dentro de você. Né? Então, assim, esse cantinho da calma, o que que é? É você escolher um espaço na casa, pode ser um espaço comum para todos, ou pode ser cada um tem o seu cantinho, né? Em que você vai voltar para o seu centro. Então, o seu filho está muito bravo com alguma coisa, você fala, filho, eu entendi que você está com raiva, mas você não vai poder ficar chutando a casa toda, nem quebrando as coisas e nem batendo em mim. Sabe o que você pode fazer? Você pode ir lá pro seu quarto, deita lá no travesseiro, você pode gritar no travesseiro. Ou você pode chutar bola na parede, e aí você arruma um lugar que ele possa chutar a bola. Né? Então ele possa descarregar aquela raiva ali, porque ele tem que fazer alguma coisa com aquilo, você tem que botar alguma coisa no lugar. Ele tem que sentir a raiva. Né? Então ele tem que descarregar para quando ele ficar mais calmo, você poder voltar e conversar. E você tá sempre ali acolhendo, né? Se você precisar de ajuda, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Às vezes um abraço pode ajudar. Às vezes
cantar uma música, enfim. Então, assim, escolher um espaço em que você pode dar esse cantinho para a pessoa voltar para o centro dela e aí voltar a essa relação e construir um novo combinado ou dar esse limite que precisa ser dado, enfim. Eu vou dar só 2 dicas. A outra dica é, antes de você dar um limite, antes de você botar uma regra, antes de você chegar e mediar alguma situação, pensa antes de agir. Você é o adulto da relação. Por que que você vai dar esse limite? Por que que você vai dar essa regra? E a gente cai nessa armadilha muitas vezes. Pai e mãe cai várias vezes nesse tipo de armadilha de achar que é o dono da razão, eu sei de tudo e eu que estou dando limite e engula se você quiser. Né? E na verdade, você pode parar, pensar, será que é realmente necessário esse limite agora? Será que eu não preciso fazer isso em um outro momento? Ou será que essa regra não é tão importante assim? Enfim, você precisa avaliar dentro de você para depois você passar para o seu filho. Para quê? Para você passar coerência para o seu filho, para você passar discernimento para o seu filho. Assim, ter clareza do que você está passando, né? Você ter clareza do que você está passando para poder ele sentir segurança no que você está passando para ele. Certo? São essas as dicas que eu queria dar. Tá. Eu vou dar 2 dicas também que eu acho muito importantes para gente. Ixi, mas tá bom. Uma das dicas, ela chama Stop, que ela é inclusive do Mindfulness. Live, gente, tem uma pessoa que perguntou se a live vai ficar a live vai ficar salva no IGTV, tá bom? E também a gente publica no YouTube, é só seguir a gente lá, Clifops, no YouTube, que ficam as lives também lá, tá? Bom, vamos lá. O Stop é uma ferramenta que a gente usa as letras, né? Que simbolizam as referências do que a gente vai usar para se ajudar. Então, o S é de stop, de pare mesmo, né? Então, a gente realmente numa situação em que a gente vê que está perdendo o controle, é de parar. Parei, beleza, parei. O T é de tomar fôlego. Então, no momento que você perceber que o controle está saindo de você, é se conectar com você mesmo, que é o que a gente disse. Então, você se conecta com você mesmo e você respira. Respira, se quiser põe a mão na barriga, sente o ar entrando, respira. Bom, ok, aquelas 10 respirações, não sei se já ouviram, mas respira 10 vezes? Respira 10 vezes. Depois das 10 respirações, aí você, no O, né? Aí você observa. Você observa a cena, como se fosse uma câmera que estivesse filmando de longe, daquelas que a gente deixa registrando aí, né, o prédio. Imagina como se fosse uma câmera dessa, você, olhando por fora, suspenso da cena. E aí você consegue enxergar os fatos. E não os julgamentos, não as reações, não o que você conhece e espera do outro. É a cena. A cena é o copo caiu no chão. Isso é uma cena. E não você derrubou o copo gritando com raiva, dizendo que eu sou isso, aquilo, outro. E aí, dentro das suas construções mentais, isso pode surgir várias outras coisas. O copo, de fato, cai no chão. Digamos assim. E o P é de proceder. E o proceder tem muito a ver, inclusive, com a minha segunda sugestão, com a minha segunda dica. O proceder depois que você, então, parou, respirou, observou os fatos, a cena de fato como ela é, você consegue ter uma atitude um pouco mais coerente, assertiva e uma decisão um pouco mais até aberta para o outro. E aí, essa parte do proceder, ela tem muito a ver com o pedido, né? E com o que você vai querer do outro. Lembrando que pedido é muito diferente de exigência. Pedido não é demanda, não é imposição de forma autoritária da sua vontade. Pedido é construir algo com o outro. Significa que você pode pedir alguma coisa e a pessoa vai dizer não. E ela vai dizer não e significa que acabou? E agora eu tenho que morrer com esse não? Não. Significa que você pode dizer assim, tá, tudo bem, desse jeito não dá, mas e desse outra forma? E aí vocês vão construindo juntos. Mas para isso, para você conseguir construir esse pedido de forma que o outro se disponha a isso, você tem que questionar se ele está disposto. Porque se a pessoa não está disposta, ou seja, o que é que se questionar se está disposto? Olha, eu quero falar sobre tal coisa. Você está disposto? Não, não estou disposto. Então depois a gente fala.
Porque enquanto aquela pessoa não estiver disposta, e disposta aberta, se mostrando propícia para a conexão, vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Porque vai ser só julgamento, só vai ser raiva e só vai ser qualquer tipo de crítica que vai surgir dali. Então, quando a gente constrói um pedido, a pessoa sempre tem que estar disposta. Porque a partir do momento que ela está disposta, está acabando aqui, 30 segundos. É isso, ela está disposta, então significa que ela consegue te ouvir. E ela consegue, talvez, co-criar e criar junto. Gente, Obrigada! obrigada. Muito obrigada pela É participação de todo mundo, pela presença, tá bom? Valeu demais. Foi ótimo. é isso. Estamos juntos, a clínica está aí, disponível. Quiser temas, é só jogar que a gente fala junto. Obrigada, gente. Tchauzinho.